Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. O nosso penúltimo estudo no livro de Judas. Hoje nós vamos ler aí os versículos de 20 até o 23. Abra aí sua Bíblia em Judas, versículos de 20 a 23. Diz assim o texto: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Bom, irmãos, aqui, nesse trecho que nós lemos, provavelmente aí na sua Bíblia vai estar escrito que são os conselhos finais, né? E é justamente diante disso que nós estamos aqui, né? Os conselhos finais de Judas aí em sua pequena carta, né? Pequena, mas tão importante carta. Nós passamos na carta por vários momentos muito importantes, né, para a nossa vida, para a vida cristã. Judas, ele vai abrir os nossos olhos para os milhares de perigos, né, que nós temos no nosso meio por conta de falsos mestres que se introduzem, falsos crentes que se introduzem no meio de nós. E aí nós somos alertados que eles são pessoas ímpias, pessoas que através da sua postura e do seu discurso negam o nome de Cristo, são pessoas que se entregam à imoralidade, adotando práticas contrárias à natureza, a qual Deus nos criou para termos, né? Pessoas que criam narrativas baseadas em supostos sonhos, supostas visões, que eles dizem ter sido dado por Deus, para simplesmente enganar o povo e trazer mais seguidores para si, né? Eles escondem também ali a sua verdadeira face, são gananciosos, não dão fruto, né? Mas pelo contrário dão mau testemunho, mancham a imagem do evangelho, são murmuradores descontentes, enfim, tem uma série de coisas aí que o texto vai dizer, né? E por fim o texto vai dizer que para eles está reservado um futuro de trevas eternas, certo? E aí diante desse cenário que Judas apresenta então, ele chama a nossa atenção aqui para que nós estejamos atentos, né? Para que nós estejamos alertas e, acima de tudo, para que nós conheçamos a palavra, para que nós não sejamos enganados também, né? Por esses falsos mestres, por esses falsos crentes. Que nós saibamos repreender essas pessoas que surgem com o objetivo de trazer divisões no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ok? Então, entrando no texto, no versículo 20, ele vai dizer: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm e orando no Espírito Santo. Aqui nós temos aquilo que talvez seja o coração aqui dessa carta. Depois de ter anunciado aí, né, de maneira muito dura os perigos que a igreja estava submetida aqui, que foram perigos trazidos por esses falsos mestres, né, por esses falsos crentes, e a doutrina que eles estavam tentando introduzir no meio da igreja, Judas agora ele traz uma exortação aqui para os seus leitores, para que eles perseverem na fé e no amor do Senhor, tá? E aí ele começa dizendo: Mas vocês, meus amados. Novamente aqui Judas, ele expressa a diferença que existe entre a igreja verdadeira, entre os salvos, né, em relação aos falsos mestres. Mais uma vez ele aqui se dirige novamente à igreja como sendo amados, né? Para quê? Para trazer luz sobre a verdadeira intenção que Judas tinha. Porque não era uma simples exortação, né? Não era um simples puxão de orelha que ele queria trazer. Ele falava em amor, ele se preocupava de fato com a igreja, por isso que ele os chama de meus amados, né? Para expressar o seu carinho também, a sua proximidade com a igreja também. E aí ele vai dizer: edificando-se na fé. Essa palavra edificando-se, ela nos traz como ideia principal aqui o conceito de unir-se, de ajuntar-se.
que é exatamente o oposto daquilo que os falsos mestres faziam no meio do povo. Eles separavam, eles dividiam, eles não uniam, certo? E o tipo de união que Judas está se referindo aqui não era uma união qualquer, uma união de pessoas que se juntam para fazer alguma coisa. Não era isso, apenas isso, né? Ele está falando de uma união que é fundamentada na fé santíssima que eles possuem, certo? O texto diz, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. E essa fé, ela representa o verdadeiro evangelho, ao qual eles já haviam sido apresentados anteriormente pelas palavras dos apóstolos já. Então, o que Judas está propondo a eles aqui é que, em nome do verdadeiro evangelho, eles, se baseando nesse verdadeiro evangelho, eles estivessem unidos e agindo como um só corpo no Senhor, né? Precisava haver essa união, esse ajuntamento, essa comunhão entre eles, para que eles de fato pudessem juntos combater a falsa pregação do evangelho, ok? E aí ele diz também, orando no Espírito. Então nós temos o conceito de união aqui e o conceito de oração, tá? Mas não é uma oração qualquer que a gente de palavras soltas, né? E lançadas ao vento. Além deles se basearem no conhecimento do evangelho, né? Que eles já haviam recebido, eles são chamados aqui para também orar no Espírito. E nós podemos nos lembrar que nos versículos anteriores, Judas vai dizer que aqueles falsos mestres não possuíam o Espírito, tá? E aqui está mais uma grande diferença entre o crente falso e o crente verdadeiro, certo? Fica claro que a oração que Judas está dizendo para que o povo fizesse, para que a igreja fizesse, é a oração baseada no verdadeiro evangelho que eles já haviam recebido. Se ele fala sobre orar no Espírito, é porque os falsos mestres oravam sem o Espírito. E isso é óbvio, visto que o próprio Judas disse que eles sequer possuíam o Espírito. Se eles não possuíam o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, era impossível que eles orassem, então, no Espírito. E essa expressão que Judas usa aqui sobre orar no Espírito, ela vai ainda mais além na nossa compreensão. Romanos 8:26 diz assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. É o que Paulo diz aqui em Romanos, certo? Então, até mesmo para orar, nós precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem esse auxílio, sem essa ajuda, sem a ação do Espírito Santo em nós, nós sequer oramos como convém. E isso deixa mais claro aqui, que o que aqueles falsos mestres faziam, nada mais era do que uma reprodução de palavras soltas, certo? Mas que não possuíam valor para Deus. Não era uma oração válida para Deus, porque era uma oração sem a presença do Espírito. E se nós, por nós mesmos, como Paulo diz, não sabemos orar como convém, significa que uma oração que é feita sem ser feita no Espírito, com a presença do Espírito Santo nos capacitando para isso, significa que nenhuma oração é apenas um discurso, palavras jogadas ao vento, ok? Versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então Judas fala para nós nos edificarmos na fé, orando no Espírito, para que nós nos mantivéssemos no amor de Deus e esperássemos na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. Então, no versículo anterior, Judas ele dá as ferramentas, certo, para que a igreja execute aquilo que ele tinha para dizer aqui agora no versículo 21. Então ele fala sobre manterem a união, orarem no Espírito para que algo pudesse acontecer, certo? E esse algo mantenham-se
no amor de Deus. Então, traçando novamente aqui um contraste entre o comportamento dos falsos mestres com o comportamento que a igreja deveria ter, Judas ele compara agora o fato de que os falsos mestres, eles viviam abusando da graça de Deus, mas que a igreja verdadeira, ela deveria se guardar no amor do Senhor. O amor de Deus aqui é o amor de fato de Deus por nós. É o amor que nas palavras de João se manifestou no fato de haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É sobre esse amor que Judas está falando. E guardar-se nesse amor nada mais é do que permanecer firmado, manter-se e perseverar no Evangelho de Cristo, que é a revelação plena do amor de Deus. É isso que significa guardar-se no amor de Deus. Nós lemos também em outro texto que nós provamos o nosso amor a Deus à medida que nós o obedecemos. E obedecer a Deus significa isso. Obedecemos a sua palavra, obedecemos aquilo que o Evangelho nos ensina e aplica a nós. Da mesma forma como ele demonstra o seu amor por nós, através daquilo que ele tem nos ensinado, nos mostrado, nos direcionado, nós respondemos a esse amor sendo obedientes a ele, guardando aquilo que nós temos, aquilo que nós somos nesse amor. E o que precisa ficar claro aqui é que caso a igreja aceitasse ali os discursos daqueles falsos mestres, caso eles se deixassem levar, se deixassem enganar pela maneira de viver daqueles falsos mestres, eles estariam se colocando fora desse amor de Deus. O amor de Deus já não estaria mais destinado a eles. Assim como esses falsos mestres, eles também seriam agentes de divisão no meio do povo de Deus. Ao contrário de trazer união, eles trariam também divisão. Então, a igreja deveria rejeitar veementemente a falsa doutrina e deveria se apegar às palavras já proferidas pelos apóstolos, como o texto nos ensinou aqui já também. Porque somente dessa forma que eles poderiam se manter fiéis ao verdadeiro evangelho. E aí, consequentemente, eles guardariam o amor de Deus. Então, manter-se no amor de Deus é conservar-se pela graça do próprio Deus naquilo que o amor de Deus já operou em nós, que somos amados e chamados por Ele. O crente verdadeiro, ele vai perseverar até o fim nesse amor. Ele vai se cuidar, certo? Ele vai se conservar no amor de Deus. A fim de quê? A fim de esperar a misericórdia do Senhor, como o texto diz. Então, o fato de Judas dizer que nós devemos nos manter no amor de Deus, não pode passar a impressão de que a salvação depende do nosso esforço. Não é isso, certo? Isso porque esse é um pensamento que iria completamente contra a toda a ideia bíblica acerca da salvação. Nós somos ensinados que pela própria Bíblia, que é o próprio Deus quem derrama sobre os nossos corações o amor a Ele. Romanos 5:5 diz isso. Somos ensinados que nada poderá nos separar desse amor. Romanos 8:39, 1 Coríntios 13:13, vai falar sobre isso também. Somos ensinados que é Deus quem conduz o nosso coração ao seu amor e à constância de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 3:5 vai dizer. Então, além disso, o versículo diz que nós devemos nos manter no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor. E quando nós pensamos em misericórdia, nós pensamos em favor, correto? E quando nós pensamos em favor, nós pensamos em algo que é feito para alguém, independentemente se essa pessoa tenha feito algo de bom ou não, para justificar receber esse favor. Favor é favor. Não depende daquilo que o outro faz. Se é favor, é algo que você faz sem pensar no merecimento, no mérito dessa outra pessoa. Então, pensar na misericórdia de Deus por nós é pensar no seu favor, naquilo que Ele fez, que Ele faz por nós, sem que nós merecêssemos receber absolutamente nada
em troca, certo? Esse é o conceito da graça, né, irmãos? Então, talvez aqui nós encontremos uma certa dificuldade para entender como é que nós trabalhamos, né, nós agimos para nos manter no amor de Deus, sendo que é o próprio Deus o responsável por gerar em nós esse amor. E esse é justamente um dos mistérios da graça do nosso Deus. Né? Mistério que provavelmente a nossa mente ela nunca será capaz de entender totalmente. Tá? Mas o que nós precisamos entender é que nós, seres humanos, nós somos limitados. Nós conseguimos chegar até um determinado ponto. Mas Deus não. Deus não tem limites. Ele é completamente ilimitado. Nós somos falhos, fracos. Deus não. Deus é perfeito. Nós não possuímos bondade em nós mesmos, mas Deus possui. Ele é a própria bondade. E nós precisamos entender e absorver nas nossas vidas, irmãos, que nós não precisamos de mérito para as coisas do Senhor. Nós não precisamos trabalhar por mérito, para ser reconhecido, para ser visto, para ser notado. Nós devemos encontrar felicidade, alegria, contentamento em sermos os melhores seres humanos que esse mundo já viu, mas reconhecendo que não é por mérito nosso. Reconhecendo que somente, unicamente pelo poder de Deus operando em nós, é que nós conseguimos ser boas pessoas, bons seres humanos, bons crentes, crentes verdadeiros, fiéis a Deus. Não é pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pelos dons e talentos que o próprio Deus nos deu, né? É por aquilo que Ele opera em nós. E se tirar Deus de nós, só sobra a nossa pior face. Só sobra aquilo que há de pior no mundo. Certo? Verso 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Aqui Judas ele vai trazer um terceiro grupo de pessoas para nós. Nós temos o grupo daqueles que já estavam se deixando levar por aquilo que os falsos mestres estavam inserindo no meio deles. Nós temos o grupo dos crentes verdadeiros, né, que não estavam se deixando levar. E nós temos este grupo aqui de alguns que ainda estavam em dúvida em relação àquilo que eles estavam ouvindo dos falsos mestres. Em relação a essas pessoas, o que Judas traz para que nós façamos é que nós tenhamos compaixão destes. O que há de mais concreto aqui no texto é o fato de que os falsos mestres ensinavam um outro evangelho. Um evangelho diferente daquele que era ensinado pelos apóstolos. E davam, então, outra interpretação à obra de Cristo. Isso aqui ficou claro, isso é óbvio aqui. Então, por causa dessa forma deles de agir, semeando confusão, alguns cristãos eles começavam a ter dúvida daquilo que eles já tinham aprendido em toda a sua vida, em toda a sua caminhada cristã. Porém, isso ainda era uma dúvida, não era algo concreto dentro deles, não era uma certeza. Eles não tinham já se deixado levar. Eles ainda estavam naquele campo da dúvida. Então, por causa disso, Judas entendia que ainda havia esperança para esses que estavam sinceramente confusos. Por mais que isso expresse uma fraqueza, por mais que isso expresse uma certa imaturidade na fé, eles ainda estavam apenas confusos. E enquanto o comportamento e os pensamentos dessas pessoas estivessem ainda no campo dessa confusão, no campo da dúvida, eles ainda não deveriam ser expulsos ali da vivência da igreja. Ainda valia a pena olhar para eles com compaixão e lutar por eles. Então o incentivo de Judas aqui é para que os crentes verdadeiros, a igreja verdadeira ali, estivessem prontos para responderem com conhecimento e com verdade as dúvidas morais, as dúvidas comportamentais e as dúvidas espirituais dessas pessoas que estavam no meio deles, mas que ainda tinham dúvidas, que estavam confusos. E existe uma questão que nós devemos pontuar aqui,
que é o fato de algumas interpretações, no versículo 22, substituírem o termo tenham compaixão de alguns por repreendam os que questionam. Algumas interpretações vão partir para esse lado, da repreensão e não da compaixão. Isso acontece porque existe uma variante do verbo compadecer no grego que traz a ideia de repreender também. Então, com isso, o sentido da interpretação ele pode mudar um pouco, né? Para alguns que tendem a dizer que a igreja estava sendo chamada para repreender os que duvidavam e não para se compadecer deles. No entanto, irmãos, eu entendo que nós não precisamos fazer uma separação das duas ideias aqui. Compaixão e repreensão, elas não só podem, mas devem caminhar juntas, devem andar juntas. Por quê? Se houver compaixão sem correção, não haverá mudança. Vai ser um tratamento como se a pessoa fosse uma coitada, né? Como se ela fosse uma vítima de tudo, e não haverá correção para que essa pessoa tenha de fato uma transformação. E se houver só correção sem compaixão por essas vidas, essa correção se tornará algo frio, algo moralista. Não haverá, de fato, intencionalidade nas nossas vidas de amor por essas pessoas. E aí, tanto um quanto o outro, se for feito isolado, não vai atingir o objetivo que deveria atingir. Então, existe aqui uma junção do racional com o sentimental. É como se Judas estivesse nos incentivando a corrigir em amor essas pessoas. Ok? Seguindo aquilo que a própria Bíblia tem a nos dizer sobre como funciona a correção de Deus conosco. Hebreus 12:6, a primeira parte do versículo, vai dizer que o Senhor corrige a quem ama. Então são duas coisas que necessariamente precisam caminhar juntas, certo? Versículo 23. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, o texto diz, né? E a indicação feita por Judas aqui é referindo-se a pessoas que, mesmo diante da dúvida, estavam mais propensas a cederem aos ensinamentos heréticos dos falsos mestres do que permanecerem fiéis ao verdadeiro evangelho. E por isso eram pessoas que já estavam no fogo, ok? Porque como nós sempre falamos, irmãos, não há em cima do muro, né? O muro já era o diabo, a gente costuma dizer isso, na verdade. Então, a dúvida que te pende mais para o lado de lá, para cima do muro, do que para cá, para o lado de cá, já te faz já estar no fogo, né? Como o texto diz. E aqui nós podemos nos lembrar do exemplo de Sodoma e Gomorra, né? Que aparece no início da carta, e ali Judas faz uma referência a esse fogo eterno ao qual eles foram condenados. Então nós entendemos que aqueles que se sujeitarem aos ensinamentos do falso evangelho, assim como os moradores de Sodoma e Gomorra e esses falsos mestres aqui, também serão condenados em fogo eterno. Porém, Judas entende que ainda há uma esperança para esses que ele cita nesse momento da carta aqui. E essa esperança está no agir da verdadeira igreja para resgatar, através da pregação genuína do evangelho, essas almas que já estão bem próximas do fogo eterno. E é interessante nós vermos que essa é uma ideia que também está em conformidade com as palavras do próprio Jesus, quando ele vai dizer lá em Mateus 18:15, que quando nós convencemos um irmão do seu pecado, nós ganhamos o nosso irmão. Mas aí entenda, não significa que o homem tenha o poder de convencimento da salvação. Não é isso. Significa que o Senhor nos usa como instrumentos para que isso aconteça. Romanos 10:17 vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. E como nós sabemos, nós é quem fomos chamados para ir
e pregar o evangelho a toda criatura, como está escrito em Marcos 16, de 15 a 18. Então, o convencimento não vem pela nossa capacidade, pelo nosso poder de persuasão, de convencimento. O convencimento vem pelo agir do Espírito Santo. Porém, nós somos aqueles que levaremos adiante a mensagem. É óbvio, irmãos, que se Deus quisesse, Ele desceria aqui, exerceria o seu poder e converteria quem Ele quisesse. Como num passe de mágica. Ele convenceria quem Ele quisesse do pecado, da justiça e do juízo. Só que o plano de Deus para a humanidade inclui o trabalhar da igreja, para expandir a eficácia da sua obra na cruz. E Deus jamais agirá em oposição ao plano que Ele já estabeleceu. Se é um plano que Ele já estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, Ele jamais agirá contra esse plano. Deus não é homem para que minta ou para que mude os seus planos no meio do caminho. O plano de Deus está estabelecido e Ele fará com que esse plano se cumpra. Então, faz parte deste plano que exista uma igreja com pessoas responsáveis por dar prosseguimento à pregação do Evangelho. Essa frase, arrebatar do fogo, era uma expressão muito usada, muito comum ali em Israel. E o significado era justamente o de resgatar alguém do perigo da destruição. Talvez Judas tivesse em mente aí o texto de Amós 4:11, que diz assim: vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Então a ideia aqui é que os cristãos deveriam se empenhar os seus esforços em favor daqueles que haviam sido influenciados já pelos falsos mestres. E isso deveria ser feito mediante a argumentações, a exortações, a alertas, onde o objetivo era o de esclarecer a mente confusa desses que estavam sendo influenciados de maneira negativa pelos falsos mestres. E aí ele vai finalizar o versículo dizendo: quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse aqui é um grupo de pessoas que, ao contrário do grupo anterior, já estavam completamente envolvidos com o discurso e com as práticas dos falsos mestres. São pessoas que já estavam entregues. Isso explica, irmãos, aqui, se explica, pelo termo que ele usa aqui, da roupa contaminada, que é uma expressão que provavelmente se refere à prática da fornicação e da imoralidade sexual daquelas pessoas. Uma observação necessária é que essa exortação de Judas agora não está sendo dirigida a crentes verdadeiros que por algum motivo fraquejaram na fé, certo? Não é. Porque, como nós sabemos, aqueles que se deixaram enganar por falsos mestres e que apostataram, significa que nunca foram crentes verdadeiros, convertidos de verdade. Então, para com essas pessoas aqui, Judas também recomenda que haja compaixão. Mas, agora, é uma compaixão que ela precisa ser temperada com dois sentimentos: temor e ódio. Sim, ódio. O temor, ele é aplicado no sentido de que eles não se deixassem contaminar com toda a imoralidade daqueles que já estavam envolvidos nisso. Também pela consciência das próprias fraquezas e pelo receio de acabar pecando contra o Senhor. Então esse era o temor que eles deveriam ter ao se compadecer, certo? Então, classificando aqui o temor, é como se Judas dissesse assim para eles: tenham compaixão, mas não vão além dos limites de vocês, para que vocês
não caiam também. Como 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vocês estão de pé, mas hajam com cuidado, com temor, para que vocês não se envolvam de tal ponto que vocês sejam influenciados e caiam também. Já a questão do ódio entra onde o texto diz aí que era para que eles detestassem até a roupa contaminada pela carne. O detestassem aqui significa odiassem, tá? E o ponto aqui é que, aparentemente, os cristãos, eles deveriam evitar de toda e qualquer forma, qualquer ocasião que os levassem ao pecado da imoralidade sexual ali. Judas fala como se até a roupa dos hereges ficassem contaminadas. É óbvio que isso aqui é uma maneira figurada, né, de falar, mas porque Judas tinha a ideia de expressar o quão odioso era o pecado daqueles falsos crentes. Porque era algo tão podre que nem mesmo as suas roupas deveriam ser levadas em consideração. Então, odiando mesmo, né, na versão do time. Exatamente. É isso que significa. Então, o que Judas está nos incentivando aqui é que nós odiemos o pecado. Ok? Não há espaço para o pecado. Também, né? Na minha versão fala detestassem, né? Mas algumas traduções aí dos irmãos já está falando odiando, né? Odiando até mesmo as roupas contaminadas. Então era algo muito sério aqui, né? Judas, ele entende os limites do pecado. Ele entende os limites que o crente precisa colocar em sua própria vida para que ele não se deixe levar por algumas situações. Porque, irmãos, apesar de sermos cristãos, apesar de termos sido resgatados, né, de uma vida de imensidão de pecados, cada um de nós sabemos qual é a nossa fraqueza. Cada um de nós nos conhecemos o suficiente para entender que em determinada área das nossas vidas nós somos mais fracos. E nós temos uma tendência maior de pecar. E é nessa área que nós precisamos odiar tudo aquilo que nos leve a pecar. Ok? Fazendo agora aqui algumas aplicações, então, diante desses 4 versículos que nós expomos. A primeira aplicação e é inclusive o tema da nossa aula de hoje, encontrem o limite entre a compaixão e o ódio. Esse é o nosso tema de hoje, o limite entre a compaixão e o ódio. Existem alguns sentimentos diversos que fazem parte de nós, sentimentos que, em alguns casos, em alguns momentos, eles acabam sendo colocados em lugares onde eles não deveriam estar, em determinados momentos. Então, quando nós ouvimos falar em ódio, geralmente soa mal, né? Soa como algo negativo, que não deve ser cultivado por nós. Porém, nós vemos que até mesmo o ódio possui um espaço na nossa caminhada. De forma bem sucinta e direta, o ódio que nós devemos ter é do pecado. De tudo aquilo que se pareça pecado. De tudo aquilo que possa nos levar em direção ao pecado. E se tem uma coisa que o pecado não faz, irmãos, é dar chance para que nós resistíssemos a ele. O pecado não dá chance. O diabo sempre usará de todas as suas forças, de todas as suas armas, de todas as suas estratégias para nos fazer pecar. Assim como nós conhecemos qual é a nossa maior fraqueza, o diabo também sabe. Porque ele tem visto nós pecarmos exatamente na mesma área, tantas e tantas vezes. E é aí que ele vai te tentar. É aí que ele vai te atormentar para que você caia.
Ele não vai te atormentar, ele não vai tentar você a pecar em algo que você é forte, em algo que você não... Não, isso daqui eu tiro de letra. Ele não vai perder o tempo dele. O diabo, ele é estrategista. E ele vai agir para atingir a sua maior fraqueza. E sabendo disso, Judas, ele nos incentiva a termos compaixão, sim, daqueles que estão soterrados no pecado, porém, ele também nos alerta para nós agirmos com temor, ou seja, com cautela, com cuidado, para que essa compaixão não se torne um gatilho que nos levará para o mesmo lugar daquele que já está pecando. Vou dar 2 exemplos aqui muito simples disso. Primeiro, é o motivo de a maioria dos pastores se oporem à ideia das suas ovelhas terem um relacionamento amoroso com pessoas não crentes. Fazendo uma análise bem rápida e superficial aqui, nós vamos ver que a grande maioria dos crentes que começam a namorar com uma pessoa não crente acaba se desviando, deixando de participar e de ter uma vida de igreja, ou, no mínimo, esfriando na fé. Geralmente é o que acontece. O percentual de não crentes que se convertem por influência do crente é infinitamente menor. Infinitamente menor. Talvez a gente possa até conhecer um ou outro que deu certo, mas nós conhecemos vários outros que não deu certo. Por outro lado também, nós não podemos ser hipócritas de pensar que todo namoro de crente é santo, porque não é. Nós não podemos ter essa hipocrisia, né, de pensar. Não significa que 2 pessoas de dentro da igreja que começam um relacionamento que vão ser as 1000 maravilhas, vão ser perfeitinhos, 2 santinhos de Jesus, porque não é assim que funciona. Mas essa questão desse relacionamento com julgo desigual, né, como nós costumamos dizer, é algo bem claro aqui relacionado a isso que Judas está dizendo, sobre detestarmos as roupas contaminadas, aquilo que se parece mal. Um segundo exemplo que nós podemos dar é o daqueles crentes que resolvem se organizar aí, às vezes organizar um grupo para frequentar festas, baladas, com a justificativa de que irão fazer evangelismo, por exemplo. Apesar de não concordar com o método, né, e com essa ideia, por pensar que esses ambientes não são ambientes adequados e propícios para você pregar o evangelho e ser levado em consideração ao fazer isso, eu entendo e reconheço que existem grupos de pessoas que fazem trabalhos sérios, né, e adotam esse tipo de abordagem, de frequentar esses lugares para fazer esse tipo de evangelismo, né? Porém, é um trabalho perigoso. Por quê? Porque talvez nem todos os envolvidos estejam espiritualmente prontos e libertos dos seus desejos, das suas fraquezas ali, suficientemente para estar em determinados lugares. E aí, essa pessoa que deveria estar indo para fazer evangelismo, para anunciar o evangelho, ela acaba pecando tanto quanto quem já está ali. Em seu coração, talvez ela passe a desejar aquelas coisas. Os seus olhos começam a enxergar coisas que vão gerar outras coisas dentro deles, né? Dentro de si. Então é um ambiente perigoso. E tudo isso, irmãos, só acontece porque nós não entendemos o quanto é necessário odiarmos o pecado. Porque nós não entendemos que nós não fomos chamados para bater de frente com o pecado, para lutar, para medir forças com o pecado. Nós não fomos chamados para isso. Odiar o pecado está relacionado ao entendimento de que nós não podemos lutar contra ele. E por isso nós fazemos de tudo para sequer chegar perto daquilo que tem o poder de nos fazer pecar. É definitivamente fugir da aparência do mal.
Então, nós devemos sim nos preocupar com aqueles que, como Judas diz, estão sendo arrebatados pelo fogo. Porém, nós precisamos fazer isso com temor, com tremor, com sabedoria, com discernimento, reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas limitações, para que nós não sejamos tocados, contaminados pelos nossos próprios desejos e pecados. Amém? Uma segunda aplicação: edifiquem-se na fé. Algo de extrema importância para que nós estejamos sempre firmados no Senhor, fortalecidos por Ele, é justamente essa ideia de nos edificarmos na fé. E como nós vimos na exposição aqui do versículo 20, a ideia de edificar-se, ela é interpretada como unir-se, como ajuntar-se. E isso diz respeito a todos os aspectos da comunhão da igreja. Inclusive, essa união, ela é capaz também de nos fortalecer ainda mais para que nós possamos fugir da aparência do mal, como o ponto anterior nos ensinou. Então, uma igreja que vive em comunhão, irmãos, é uma igreja que conhece as fraquezas uns dos outros e que está disposta a estender a mão para todos. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que está disposta a ensinar e a crescer junto no conhecimento do Senhor. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja que divide o peso do fardo que está difícil de carregar pelos outros. Então, unir-se na fé é nos aproximarmos em torno daquilo que nos une. É estarmos juntos em torno do Evangelho de Cristo, do Evangelho que nos salvou. É estar presente no máximo de situações possíveis organizadas pela igreja. É estar disposto ali a prestar serviço na casa de Deus. É ajudar quem precisa ser ajudado, independentemente se é ou não do seu ministério. É ter espírito de servo, assim como Judas se apresenta como servo de Cristo aqui. E para além disso, unir-se na fé é criar vínculos também dentro da comunidade, dentro da congregação. Isso não quer dizer que nós devamos confiar em todo mundo, tá? E a partir disso sair contando todas as nossas dificuldades, sair dividindo todos os nossos problemas com todo mundo. Não. Isso porque dentro das igrejas também nós vamos encontrar pessoas que não são confiáveis. Na realidade, essa carta ela se trata de pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são confiáveis, que são falsos mestres, que são falsos crentes. E se nós dividirmos a nossa carga com estes, você pode ter certeza que essa carga ela triplicará de peso. Você não vai ser ajudado, você vai ser ainda mais afundado. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. E aí nós não podemos nos apegar à desculpa de que, não, então, por causa disso é melhor não falar para ninguém. É mais fácil, né? Mas não é isso que nós estamos ensinados a fazer. E aí nós estamos errando também. Nós somos incentivados a conhecer a palavra de tal forma que nós saibamos identificar falsos mestres, falsos crentes. E a partir daí, nós teremos mais facilidade de dividir certas coisas. Então, a princípio, nós precisamos sim ter pessoas de confiança. Pastores, líderes, irmãos maduros na fé, para que nós possamos dividir os nossos dilemas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, confessar, né, uns aos outros, para que sejamos curados. É isso que a Bíblia nos ensina. Para que nós possamos também compartilhar as nossas vitórias e ver essas pessoas se alegrar com você por elas. E isso tudo faz parte do edificar-se na fé, crescer junto em conhecimento. Amém? E a terceira aplicação é: esperem na misericórdia do Senhor. As três aplicações que nós usamos aqui são basicamente um resumo do que deve ser a vida cristã. Nós devemos fugir do pecado constantemente,
Nós devemos nos unir aos nossos irmãos no crescimento, no desenvolvimento, na expansão da fé. E por fim, nós precisamos esperar ansiosamente pela misericórdia do Senhor. Quando nós pensamos em esperar pela misericórdia do Senhor, rapidamente nós já atrelamos isso à volta de Jesus, né, que virá nos buscar. E sim, é sobre isso que o texto fala. Mas, para além disso, nós também podemos pensar em uma misericórdia que alcança as vidas que o Senhor confiou a nós, enquanto o processo de expansão do reino, né, em processo de expansão da pregação do Evangelho. Como nós dissemos, a obra ela é do Senhor e sempre será dele. Ele é quem convence o homem da sua vida de miséria, da sua vida de pecado. Por isso, cabe a nós nos empenharmos em anunciar o Evangelho que salva toda criatura e fazer disso também um processo de amadurecimento da nossa fé. Do quanto nós cremos, do quanto nós confiamos que o Senhor irá fazer a obra. É confiar as nossas obras ao Senhor na certeza de que Ele está agindo segundo a sua própria vontade para que tudo aconteça como deve ser. Então, não é crer na força do nosso braço ou do nosso poder de convencimento, mas é crer na misericórdia do Senhor sobre aqueles que Ele mesmo elegeu. Então, esperar a misericórdia do Senhor também fala sobre isso. Fala sobre o quanto nós estamos trabalhando na obra e esperando que o Senhor derrame o seu favor sobre nós, enquanto trabalhamos, mas também sobre outros, enquanto levamos a mensagem do Evangelho, para que eles sejam alcançados por essa misericórdia. Na verdade, nós já fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Quando Ele nos chamou, quando Ele nos trouxe, nos resgatou, perdoou os nossos pecados, nos fez ser seus filhos, né? Nós já fomos alcançados por essa misericórdia. E aí sim, por fim, nós todos juntos esperarmos por essa grande misericórdia que nos alcançará no grande dia do Senhor. Foi exatamente para isso que Cristo se entregou na cruz em nosso lugar, irmãos. Para que nós vivêssemos as nossas vidas em santidade, sem nos entregarmos aos desejos da nossa carne, fugindo da aparência do mal e da presença do pecado. Foi para que nós vivêssemos as nossas vidas em comunhão uns dos outros, amando e cuidando uns dos outros, crescendo no conhecimento do Senhor, do Evangelho, para que assim nós possamos levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Para que assim nós possamos, através dessa mensagem, resgatar aqueles que já estão no fogo. Na esperança de que o Espírito Santo de Deus converta os corações que estão perdidos. Amém?